Olá, turma. Boa noite. Sejam bem-vindos então ao nosso encontro dessa semana, que é um encontro gravado, tá? Como a gente tinha combinado. Hoje eu vou passar para falar de um assunto muito importante, assim, é importante muito que vocês assistam esse conteúdo, não deixe esse conteúdo passar, porque aqui eu vou trazer algumas orientações gerais sobre o trabalho de graduação, né? Embora a gente chame de TG, né, ele tem um apelido de TCC, que no passado ele chamava trabalho de conclusão de curso, hoje ele chama trabalho de graduação. Então a gente vai falar um pouco sobre o que o departamento orienta que seja o trabalho de graduação, tá bom? E no próximo encontro a gente vai falar especificamente a partir da pesquisa que vocês estão fazendo ou já fizeram sobre os dois grandes modelos, né, dois tipos de trabalho de graduação, que é a monografia e o trabalho profissional. Então, olhando um pouco sobre o trabalho de graduação no Departamento de Comunicação Social, é importante que vocês saibam que os cursos, né, devido às suas características, especificidades, eles têm liberdade de reger de administrar, de conduzir os seus trabalhos de graduação. Então, o que acontece aqui na comunicação não é necessariamente o que acontece na história ou na administração ou no direito, tá? Então, porque cada curso tem autonomia para organizar o seu processo de condução dos trabalhos de graduação, que são uma exigência curricular, tá? Para algumas formações não existe essa exigência, tá? O tecnólogo, por exemplo, não tem a exigência, embora alguns cursos ele aconteça, mas na graduação em comunicação e na graduação em relações públicas faz parte do componente curricular do curso, ou seja, assim como algumas disciplinas, assim como o estágio, o TG é um item obrigatório que tem que ser cumprido com carga horária especificada até por um decreto, tá? Por uma lei que é a que orienta a organização do curso de Relações Públicas. Mas isso a gente vai contando agora com o andar, né, da nossa explanação aqui. Então vamos lá. O Departamento de Comunicação tem um documento orientador, né, do que é as normas para a elaboração dos trabalhos de graduação. Ele é um documento que não está tão atualizado, mas por outro lado as coisas não mudaram tanto. Talvez com o que esteja acontecendo neste ano, né, possa surgir indicativos de que possa haver alguma mudança, principalmente no que se refere a bancas e formas de orientação, tá? Mas por conta da gente estar remotamente, de repente isso é alguma coisa que possa ser revisado, mas assim, há muito tempo ele tem um jeito de ser feito e um jeito de ser feito muito bem feito, então por isso que ele não teve alterações nesses últimos anos, tá bem? Vamos ver daqui para frente, né? Então, o que prevê, né, o regulamento? Ele estabelece as diretrizes gerais para as atividades que estão relacionadas à realização do TG, do trabalho de graduação, tá? Que faz parte da construção do currículo. Então, o trabalho de graduação é um elemento obrigatório do currículo de Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, tá bom? O que é um TG? É um estudo aprofundado no nível de graduação. Então, pede-se uma dedicação, um nível de aprofundamento nesse estudo, que pode ser uma monografia ou um trabalho profissional, que é exatamente o que a gente vai discutir na próxima aula a partir da pesquisa de vocês e, é claro, das minhas orientações. Sobre um tema vinculado ao curso, então não pode ser alguma coisa muito fora da formação de vocês, que não contribui, que não agregue para a formação de vocês, como relações públicas, tá? Com uma orientação de um professor escolhido pelo graduando. Então, o aluno escolhe o orientador,
O TG tem como objetivo possibilitar uma organização sistemática dos conhecimentos adquiridos, tá? Durante os semestres do curso, os 8 semestres do curso. Então, assim, é uma forma de você aplicar aquele conhecimento que você adquiriu ao longo da faculdade, tá? E além de buscar também na sua própria formação elementos para você construir o seu TG. Então, é uma contribuição. Você faz um trabalho que contribui para a sua formação e a sua formação até agora te ajuda a fazer o trabalho, tá bom? Então, é um ganha-ganha dos dois lados, tá? Para não ser redundante, é um ganha-ganha, tá bem? Da organização. O trabalho de graduação, ele tem um coordenador, tá? Então, ele tem, dentro do departamento, tem um professor que responde por todo esse processo de organização de fichas, de definição dos temas, de organização das orientações, de atendimento ao aluno, de finalização, de recepção dos trabalhos finalizados, de orientação para as bancas, organização dos horários de banca. Então, essa é uma coordenação que tem dentro do Departamento de Comunicação e hoje, há algum tempo, ela é exercida pelo professor Maurílio, tá bem? Nós temos uma comissão de TG, que são professores, o professor Maurílio, que é o coordenador, junto com os outros coordenadores e mais o orientador do trabalho. Geralmente a gente monta essa comissão para casos excepcionais, tá? Quando a comissão não consegue chegar numa uma solução para algum problema que possa existir, aí se recorre ao conselho do departamento, que é o CONDEP. Então, para quem não sabe, nós temos um conselho que é formado por professores, por alunos, por funcionários, e eles se reúnem mensalmente para debater questões relacionadas a várias questões do departamento. E, caso seja necessário discutir algum encaminhamento de TG, o CONDEP pode ser acionado se essa comissão de TG não der conta de solucionar o problema. Vamos pensar assim, tá? Da natureza do trabalho. O trabalho pode ser monográfico e o trabalho pode ser profissional, tá? O monográfico, ele tem fundamentação teórica, tá? Porque ele tem estímulo à pesquisa, ao estudo de um tema em especial que o aluno, né, escolhe, tá? E, conforme regra, poderá ser orientado por doutores, mestres ou mestrandos, tá? E casos especiais, a comissão de TG, o coordenador e essa comissão também avalia a competência do professor para orientar. Os trabalhos de natureza profissional são geralmente assessorias, elaboração de produtos, serviços, projetos, né, que tem como foco principal a aplicação de técnicas, né, aprendidas ao longo da faculdade como parte principal desse projeto. O grande diferencial não é a pesquisa, não é o conhecimento que se explorou por meio de leituras ou textos, mas é a contribuição na aplicação de alguma técnica específica a partir da formação de cada aluno. Então, nós temos esses dois modelos de natureza de trabalho de graduação, que é o nosso assunto do próximo encontro, tá, gente? Os formatos de projeto profissional em relações públicas são muitos, e eu trouxe eles aqui, né? Na aula passada eu falei para vocês muito por cima de alguns modelos, e aí aqui estão os modelos que estão previstos na nossa ficha de inscrição. Quando você vai se inscrever, lá no final do ano, você vai escrever o seu projeto e para eu entregar para mim na disciplina e eu encaminhar para o professor Maurílio para ser contabilizado para o próximo ano, o seu projeto, o seu TG, você vai escolher nessa lista de 14 possíveis formatos que o seu trabalho pode se adequar.
ele é monográfico. Além do monográfico, se você clicar no monográfico, ele já tem toda a característica. Uma vez como se fosse, uma vez indicando o projeto profissional, aí você vai ter que indicar que tipo de projeto profissional você vai fazer, tá? E aqui está: assessoria de comunicação integrada, assessoria de relações públicas, campanha de opinião pública, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios, produtos de relações públicas, aí pode ser programas, vídeos, house órgãos, né? Produtos de relações públicas digital, sites, blogs, redes sociais, produtos de relações públicas impresso, tá? Organização de eventos, pesquisa de opinião pública, projeto comunitário de responsabilidade social, projeto, aqui entendendo que o conceito de projeto você já vem com uma ideia para elaborar aquela ideia para o cliente, né? De RP empresarial, RP governamental e RP para o terceiro setor. E se o que você pensou não couber em nenhum deles, apresenta-se outro formato e explica na frente o que é esse outro formato, tá? Até para ver essa ficha depois poder ser avaliada pelo coordenador de TG. Sobre a composição do grupo, isso está previsto lá na nossa norma. Monografia só pode ser feito individualmente, então só um indivíduo pode fazer monografia, não pode fazer em dupla, tá? E trabalhos práticos pode ser feito com até 3 pessoas, tá? Então, trabalhos profissionais pode juntar 3 pessoas. A questão é caber o projeto dentro, né, da cabeça desses 3, tá bem? Mas essa é a condição. Tem possibilidade também de ter um projeto interdisciplinar, um projeto prático que eu tenho jornalismo e relações públicas, ou jornalismo e publicidade. Os alunos se juntam com orientadores, cada um com seu orientador, para fazer um único projeto que tem ações das 2 áreas, tá? Sobre os alunos aqui, o que compete ao aluno? Escolher o orientador e o tema do seu trabalho. Então, o seu tema e o seu orientador é responsabilidade sua, tá? Eu sou a pessoa que vai ajudar você a chegar lá, mas eu não vou decidir por você, tá? Então, a minha função é te fazer refletir, pensar sobre quem é a pessoa mais adequada, ou o que cabe, né? Eu vou até dar algumas habilidades dos professores, a gente vai falar mais na frente, mas é você quem decide, assim como o tema, o que você quer estudar no ano que vem, é a sua responsabilidade. E aí, participar das atividades para as quais for convocado pelo professor orientador ou pela coordenação. Vamos imaginar que vai ter uma reunião para explicar o TG o ano que vem. E aí você tem que participar, tá? Porque o coordenador te acionou. Ou o seu professor orientador combinou com vocês como vai ser a forma de orientação. Então, você vai realizar hoje, né, sempre num grau de adequação dos interesses das partes, mas sempre fazendo aquilo que lhe compete. Respeitar o cronograma de trabalho aprovado pelo orientador, então vocês vão organizar um cronograma, cumprir as tarefas solicitadas, então assim, isso é a parte mais difícil, vamos lá, entre nós, né? Entregar o que foi pedido, participar das orientações, né, dentro dos prazos, então tentar, o máximo possível, respeitar o cronograma. Cumprir as tarefas solicitadas, entregar ao orientador e à coordenação os relatórios das avaliações das atividades envolvidas à medida que for pedido, tá bem? Entregar à coordenação de trabalho de graduação no mínimo 4 cópias impressas e 1 cópia digital. Então, isso é uma das coisas que a gente ainda prevalece, mas a gente não sabe para o futuro como vai ser, né? Mas, assim, o aluno tem que entregar 4 cópias impressas e 1 cópia digital do TG, tá? Uma cópia fica para o orientador, 1 cópia vai para a biblioteca, e as outras 2 cópias, ou seja, as 4, vamos colocar aqui, as 4, as outras 2 vão para os avaliadores. Então,
uma, duas, três, quatro são o material impresso que você tem que entregar, tá bem? Essas cópias serão avaliadas pelos componentes da banca examinadora e após a apresentação, uma delas será encaminhada à biblioteca do departamento. Então, uma é da biblioteca, tá? E as outras duas são dos professores que avaliaram. Geralmente os alunos vão lá, terminam a banca, pede para o professor se ele pode devolver, para poder ele não precisar ter que imprimir o dele também. E, né, às vezes vem uns recadinhos, professor, gostaria de pedir que o senhor não rasurasse o trabalho porque eu não tenho dinheiro para tirar outra cópia, então eu gostaria de ter de novo. Então, assim, acontece às vezes de vir esses recadinhos, tá bom? Responsabilidade do aluno: comparecer no dia, hora e local determinados para acompanhar a apresentação do trabalho. Então, é a banca examinadora. Aquela hora que foi combinado, que foi agendado, que você que vai lá agendar junto com o professor Maurílio, você tem que estar lá, tá? Não estando, a gente não tem tido problemas nos últimos anos, mas se você não tiver nada de excepcional, muito excepcional, e se você não comparecer, você é reprovado, tá bem? Vamos para o próximo. Da orientação de língua portuguesa. Então, assim, o que acontece? No curso de Relações Públicas, a gente tem a disciplina que chama Produção de Texto, e ela vai acontecer no 8º semestre. E essa disciplina é uma disciplina dada pela professora Eliana Brito, e ela vem acompanhando os TGs de RP há um bom tempo. Há alguns anos ela é a professora que os alunos produzem já no 1º semestre. Quando ela entra já no 2º semestre do 8º, né, que ela entra em agosto para finalização até novembro, ela já começa a receber dos alunos o material e ela faz a leitura desse material e as correções. Então, a orientação de língua portuguesa, ela está prevista dentro da disciplina de produção textual, tá? Sobre os professores orientadores, vamos ver o que a norma prevê. O que compete ao professor orientador? Participar das reuniões convocadas pela coordenação de trabalho de graduação. Se tiver alguma reunião, os professores têm que participar, os que orientam, tá? Tem professor que não orienta, então não participa. Fornecer horário de orientação à coordenação de TG, então a gente apresenta a coordenação, qual é o horário que a gente vai disponibilizar para atender o aluno. Atender semanalmente seus orientandos, com horários, lugares previamente estabelecidos. Então, como que vai ser todo o processo de atendimento, de orientação? É um acordo entre o orientador e o aluno, e isso também é passado para o coordenador de TG. Entregar à coordenação os relatórios, porque a gente não faz a avaliação só lá no final, a gente tem avaliações intermediárias, tá? Da nota dos orientandos, porque o aluno tem uma avaliação no meio do semestre, depois o orientador dá uma outra avaliação no final do semestre. Então, o aluno chega na banca, já chega com a nota do seu orientador. Então, se ele não foi um bom orientando e o orientador de alguma forma já tirou nota, pode ter feito o melhor trabalho do mundo nos últimos meses. Ele não vai ter a nota máxima, porque é o orientador que já dá a nota que a gente chama que é a nota de processo, tá? Porque ele que acompanhou toda a dinâmica, tá? Então, são duas avaliações que o orientador faz, a do meio do ano e a do final do ano, quando o aluno entrega. Providenciar formas de controle das orientações, então a gente faz um acordo e cada professor estabelece a forma como vai controlar essas orientações, tá? Porque isso também reflete lá na avaliação, tá? Então, se o aluno é presente, se ele entrega as atividades. Presidir a defesa pública do trabalho de graduação do seu orientando, então a responsabilidade da presidência do processo, da coordenação do processo da banca final é do orientador, então é ele que dá tom para o processo, né? Ele que apresenta, ele que controla o tempo, ele que apresenta a nota, caso haja alguma
uma situação tensa, é ele que tem que conduzir, tá? Porque pode acontecer, tá? Tem alunos que passam mal, tem alunos que ficam muito nervosos, tem professor que se excede em banca. Não é muito normal acontecer isso, mas já aconteceu, tá? Então, assim, contando da minha longa história de bancas, tá? Tem muitas coisas que aconteceram. Algumas são excepcionais, tá, gente? Mas a maior parte, principalmente no curso de RP, a gente não tem situações que nos chamem muito a atenção, ou principalmente situações negativas, bem? Responsabilidade do orientador: elaborar e assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, a ata final, onde tem uma ata final que a gente preenche todas as notas, a gente assina, e essa ata é que vai no final do TG, depois fica anexado lá na biblioteca, tá? Zelar pela avaliação correta do TG, permitindo que os demais avaliadores tenham liberdade e autonomia ao fazer suas análises e notas. Então, assim, tem que dar liberdade para os avaliadores, ele que tem que zelar pela qualidade do processo de avaliação, não intimidar, não gerar situações incômodas, tá? Então, por quê, gente? O orientador é orientador e o trabalho é do aluno, tá? É claro que a gente tem um carinho pelos trabalhos que a gente orienta, né? A gente gostaria de defendê-los, mas assim, tem que haver um distanciamento, porque o trabalho do aluno não é o seu trabalho, tá? Embora você tenha ajudado o aluno a chegar naquele resultado final, tá? Então, isso é uma das orientações que é passado para os professores. Cumprir e fazer cumprir esse regulamento. Então, uma das responsabilidades nossas é que todo mundo tenha conhecimento e que faça o processo funcionar. Da avaliação. Antigamente a gente tinha a pré-banca, que acontecia geralmente em maio, e uma vez com a mudança do nosso currículo, essa pré-banca ela passou a fazer parte da disciplina de Laboratório Aplicado de Relações Públicas 1, que é uma disciplina que vem sendo dada pelo professor Felício. Ele faz o acompanhamento dos trabalhos, esse início dos trabalhos que os alunos estão fazendo, para não deixar o processo se perder, tá? Então, essa pré-banca acontece como parte da disciplina do professor Felício no primeiro semestre do ano total, que você vai fazer, vamos pensar o ano que vem, em maio tem uma pré-banca, ou maio, finalzinho de maio, né, meio ou final de maio a gente tem essa pré-banca. E faz parte da avaliação da disciplina do professor Felício. A avaliação do processo pedagógico realizado pelo orientador, como eu disse, a gente entrega 2 notas, tá? De 0 a 1 e depois de 0 a 1 de novo, para o professor Maurílio, uma no meio do ano e a outra no final. O aluno não pode zerar, tá? Em uma das avaliações, senão ele é impedido de fazer a banca. Ou seja, ele não tem nota para chegar na banca, tá? A banca final é a chamada banca examinadora final. Nessa etapa da avaliação, acontece uma avaliação considerando a maior parte da nota, que é de 0 a 8. De 0 a 2 já foi a nota do seu orientador. Então, se você se desempenhou bem, né, ao longo do ano, foi assíduo, foi participativo, entregou as atividades, você provavelmente vai ganhar a nota máxima. E aí você vai para a banca disputando o tão sonhado 10, né? Porque cá entre nós, a gente fala, não quero tirar 10, não preciso tirar 10, mas na hora que você está ali apresentando o seu trabalho, todo mundo quer tirar uma nota boa, principalmente se puder ser 10, tá? Você fala assim, puxa, eu podia ter me dedicado, um pouquinho mais eu chegava no 10, tá? Então, lá na banca, naquele dia da apresentação pública, você disputa a nota, você tá realizando a banca para ganhar o 8, né? É a nota máxima que você pode ter. O de 0 a 2 já é dado pelo seu orientador, e aí
soma-se, ela já vem inclusive anotado na ficha quanto que você tirou, e aí na somatória soma essa nota que o orientador deu e aí fecha a nota final, tá bom? E essa nota é decidida pelos avaliadores, tá bom? Então não é uma nota do orientador, o orientador já deu a nota, é uma nota da banca avaliadora, da banca examinadora, tá? Que é acrescida com a nota do orientador. A apresentação escrita e oral. A apresentação escrita, ela tem um item lá na ficha de avaliação, língua portuguesa, normas da língua culta, tem uns itens lá na ficha de avaliação, e isso também pode ser tirado como parte da avaliação da banca. Se ao ler o seu trabalho e perceber que tem muitos erros, muitos problemas de língua portuguesa, eu já vi muitos trabalhos perderem nota, estarem com bons, mas perderem o 10 ou perderem uma nota maior por conta de não estar bem escrito, tá? Tem alguns erros, ou não deu tempo de corrigir, ou trocou arquivo, colocou o arquivo errado, já aconteceu de tudo, tá? E também tem o item de apresentação, e aí a apresentação tem a ver com todo o conjunto, não é só a avaliação, embora tenha o aspecto da sua avaliação oral, do seu desempenho, da sua desenvoltura em apresentar, mas também tem a ver com o slide, com a ambientação, então é um elemento que tem que se considerar assim, tá? Porque tem um item específico lá na avaliação que é o item de apresentação. Então, fiquem atentos para cuidar desse elemento com carinho. O pessoal de RP tem se perdido um pouco nisso, sabe? Antigamente era mais cuidadosa a apresentação. Eu já cheguei a entrar em sala de apresentação que não tinha nenhum copo d'água. Tá? Para um profissional de relações públicas, isso não é legal. Tá? Você tem que cuidar. Tá? É a sua imagem. Ou ali no caso, né, você está construindo, você está carregando para a sua formação tudo que você aprendeu na faculdade. Aí você não vai nem organizar uma mesa, né? Você não vai colocar um copo d'água, uma florzinha, alguma coisa que organize aquele ambiente. Tem pegado meio mal o pessoal que não se cuida disso, tá? Pelo menos para mim isso não é legal. Não é o principal, mas também não é legal, tá? A entrega dos projetos de graduação. Como é que é a entrega dos TGs? Logo no começo do ano sai um cronograma, tá? De tudo que vai acontecer ao longo do ano, todos os meses. Quando que o professor tem que entregar a nota parcial, quando que o professor orientador tem que entregar a nota final, prazo para mudança de tema, porque infelizmente pode acontecer. Então, assim, tem algumas etapas que saem um calendário. E lá sai principalmente, né, o dia fatídico, que é a data da entrega do TG, que você tem que entregar ele pronto, né, dentro do horário de aula, tá, gente? Então, daquele dia, você pode ter um período, você pode entregar uma semana antes, abre o processo de entrega durante uma semana, mas vai ter uma data final, que é um dia final de entrega. E aí, a entrega até o horário de aula, tá? Geralmente tem acontecido no final de outubro, tá? Último final de semana de outubro, ou última semana de outubro, tem acontecido a entrega dos TGs, quase que tradicionalmente já no departamento. Tá? Então, assim, a gente não entrega em dezembro, a gente não vai fazer um trabalho de janeiro a dezembro. A gente pode começar em janeiro, mas a gente vai entregar em outubro. Então, o prazo é menor de execução do trabalho, tá bem? A banca examinadora. Então, essa banca ela vai ter uma ficha específica e essa ficha tem a ver com esses formatos aqui. Para cada formato tem um critério de avaliação. Em RP a gente não tem muita variação na ficha, porque a gente entende que tem pesquisa, língua portuguesa, pesquisa, planejamento. Então, assim, quase que são os mesmos itens, mas pode haver variação, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vai ter uma ficha de avaliação, a banca examinadora, o aluno tem 20 minutos para apresentar
até 20 minutos para apresentar. Mais do que 20 minutos ele já pode perder nota por isso, tá? A sua apresentação oral. Nessa ficha já vem a nota do orientador, então é de 0 a 2, 0 a 1 para cada semestre, e a banca vai fazer toda a avaliação dentro dos critérios que tem na ficha, de 0 até 8. Então, assim, a banca tem um peso muito grande, né? A banca final tem um peso muito grande. Então, você tem que se preparar, né? O trabalho tem que estar redondinho lá para você ir para a banca examinadora. Alguns elementos que a gente chama a atenção, que são importantes, que merecem cuidado por parte de todos e que pode causar muito estresse, não só durante, mas principalmente no final, é a existência de plágio, tá? Voltando ali para a banca examinadora. O trabalho ele é aprovado com nota mínima 6, menos que 6 do trabalho é reprovado, tá? Então, o mínimo que ele pode receber é nota 6, o máximo é 10, tá? Trabalho com menos de 6 é um trabalho reprovado. Então, muito cuidado. A gente não tem tido experiências nesse sentido, porque os trabalhos que não têm condições de ir para a banca, né, de ir lá para aquela situação, né, relativamente tensa, os orientadores têm percebido essa inconsistência ou essa, né, não tá legal, não tem qualidade o suficiente para estar lá, e ele não deixa o aluno nem entregar o trabalho, tá? Aí o aluno pode, né, entregar o quanto antes depois, mas ele só vai apresentar no começo do outro semestre, daí no outro ano, tá? Então ele vai ficar sem a aprovação junto com a turma dele. Então ele pode fazer, corre o risco dele não estar na formatura porque ele não vai poder apresentar sem que haja autorização da coordenação dos trabalhos, tá? Então, assim, a gente faz de tudo para que os alunos façam o trabalho e entreguem o trabalho nos prazos estipulados dentro do cronograma. Porque se ele não faz, depois ele perde a mão, e aí para voltar naquele mesmo ritmo é complicado, tá, gente? Eu nunca vi um trabalho que não foi autorizado a ir para a banca e que em janeiro o aluno estava prontinho para entregar. Ele passou novembro, dezembro, janeiro inteirinho arrumando, né? E em janeiro estava aplicando. Não, o aluno joga para o universo e ali fica, e aí depois vai voltar lá em março, aí que ele vai mexer, e aí ele fica enrolando, e isso também é bem prejudicial, tá? Então a gente trabalha sempre no esquema de cumprir o cronograma, tá bom? Então voltando aqui para o item 13 das disposições gerais e finais, o plágio, que é a cópia. Então, assim, o trabalho de graduação é um trabalho, talvez o trabalho mais sério e mais relevante da formação de vocês. É um trabalho de domínio público, que leva o seu nome, que leva o nome do seu orientador, que leva o nome da sua faculdade. Então, assim, a cópia é um crime. Então, não se aceita, né, a cópia de documentos. Então, gente, não, se é pego, né, a cópia de trechos de documentos, esse material ele vai ser reprovado, tá? E geralmente, às vezes quando acontece isso, o orientador não conseguiu identificar, ele orientou, o aluno fez, ele acreditou no aluno, mas daí lá na banca o professor identificou que se tratava de um texto copiado de uma outra fonte, sem a indicação das referências adequadas, tá? Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão de trabalho de graduação. Então, assim, pode acontecer situações, inúmeras situações que não estão previstas no regulamento,
essa comissão é chamada para resolver. Eu já passei por situação de que teve plágio e o trabalho era feito em dupla e uma fez certinho e a outra copiou. E aí as duas foram prejudicadas. Foi um drama, tá? E aí você tem que falar para a colega que a outra colega copiou. E aí acabou com o sonho dela de se formar. Ela não podia fazer aquilo porque a colega pisou na bola. Então, assim, é muito chato. Então, assim, ali é para cumprir a ética, a responsabilidade que se espera de vocês em todos os sentidos, tá bem? Cumprir cronograma, ser ético, ser dedicado, porque simplesmente você não passa da faculdade, você não ganha o diploma se você não entregar o seu TG, tá? Ou se não tiver a nota mínima de 6. Agora, é assim que você quer terminar a sua faculdade, né? Terminando com a nota mínima 6, tipo, empurrando com a barriga, tá? Então agora é a hora de parar e pensar e considerar o que eu gosto, o que eu gostaria de aprender, o que é uma habilidade que eu quero desenvolver, ou que tema que tem a ver comigo, e se dedicar, se debruçar nesse tema e fazer um trabalho legal, tá? Um destaque aqui para o cronograma dos projetos experimentais, que aí vai vir sempre no começo do ano para os alunos do 7º semestre, no caso, quando vocês estiverem lá no 7º, vocês vão receber esse cronograma, tá bom? Com as etapas, né, com os prazos, com as exigências do que vocês têm que entregar. Aí eu trago um pouquinho aqui para vocês entenderem do que vem no 8º período, no 7º e no 8º. Gente, tem uma mudança aqui. Depois eu vou passar melhor esse quadro para vocês. Lá no slide eu vou dar uma reformada. Eu acabei esquecendo que a turma de vocês é a turma que está em processo de transição, tá? Vocês já estão tendo comunicação digital, tá? Então, tem uma mudançazinha aqui. Mas o mais importante que eu quero falar e que continua é que vocês vão ter o laboratório aplicado de relações públicas com 80 horas, ou seja, 4 aulas para atender vocês no primeiro semestre, para vocês usarem esse momento para fazer trabalhos, para fazer pesquisa, para se dedicar mesmo, e depois mais 80 horas, ou seja, 4 horas, uma noite inteira, também voltada para atendimento, para orientação, ou para dias que vocês vão executar alguma atividade que o professor está pedindo para o TG, tá? Além da disciplina de produção textual, que é a disciplina que vai dar esse apoio na correção dos trabalhos de vocês, a correção de língua portuguesa dos trabalhos de vocês. Então, assim, vocês têm no ano que vem o suporte de 3 disciplinas para fazer o TG, além do orientador, tá? É trabalhoso? É exigente? Tá? Eu posso garantir que vocês nunca fizeram um trabalho desses moldes na faculdade, tá? É um trabalho que vai exigir que você saiba escrever, ou se você não sabe, que você comece a ter o texto próprio, então vai haver um grande ganho na produção textual, né? Você vai fazer, pensar estratégias, você vai tentar buscar soluções, então assim, ele te coloca mesmo à prova, sabe? A partir de tudo que você aprendeu e o tanto que você está devolvendo nele, né? Então, o seu aprendizado você vai colocar ali à disposição a partir da elaboração do seu trabalho. E a sorte, vamos dizer assim, né? O legal é que você vai ter acompanhamento de um professor o tempo todo. Na dúvida, na necessidade, é ele que dá o seu apoio e ele te dá a orientação, faça isso, faça aquilo, corrija aqui, aquilo ali não tá legal, que tal você pesquisar tal tema? Então, assim, eu brinco, né, que é uma pós-graduação dentro da graduação. Assim, você se aprofunda tanto, se debruça tanto nessa situação, né, nesse trabalho, que você ganha muito quando você faz, de verdade, tá? Então, assim,
Não levem o TG como mais uma disciplina, como mais um componente obrigatório que eu tenho que cumprir. Não precisa ser desesperador, porque daí também não tem graça. Uma coisa que te tira do seu equilíbrio também não é legal. Mas assim, ponha um tempero a mais nele, sabe? Põe uma dedicação a mais nele. Né? Leve ele a sério com a necessidade de seriedade que ele precisa ter para você finalizar. Não faça correndo, não deixa para ficar desesperado, não enrole, porque depois você vai falar, puxa, podia ter feito, não precisava ter me estressado, não precisava ter ficado nervoso, não precisava ter corrido. É porque você, eu garanto, o tempo, você fazendo o trabalho aqui, o projeto dele aqui, o projeto de pesquisa aqui, e fazendo ele o ano que vem, cumprindo um cronograma bonitinho, você dá conta belezinha de realizar todas as etapas, ok? E aí tem uma brincadeirinha aqui, tá? A gente vai se encontrar na próxima aula, e aí vocês podem fazer algumas perguntas que vocês tenham sobre as regras, sobre o que é, como é que funciona o TG. O bom é que todo mundo assista e aprenda aqui o conteúdo, tá? Eu vou... será que eu sei fazer? Deixa eu ver aqui. A gente tem o acesso aqui. Vamos lá. O Mandem.com é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e qualquer projeto. Campanhas de marketing, gerenciamento de projeto clássico, processo de venda. Isso aqui é uma brincadeirinha, tá, gente? Então você vai começar o seu TCC agora? Então eu sugiro você dar adeus à vida e dar um oi pra a BNT. Oi, a BNT. Oi, a BNT. Fala, galera universitária do Brasil, meu nome é Sérgio e esse aqui é o canal da Universidade Capenga. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que se você ainda não enfrentou, com certeza vai enfrentar. Catapora? Não, o TCC. Mas Sérgio, o que é TCC? Pergunta de noob, calor e bicho. Você não sabe o que te aguarda. TCC é o trabalho de conclusão de curso, também conhecido como tortura de final de curso, ou trabalho cansativo e chato. E é o desafio final que te separa do seu sonhado diploma. E não basta ter sido difícil entrar na faculdade, não basta o curso ter sido quase impossível, não basta você ter que ter comido miojo quase todas as semanas. Para formar, ainda tem que terminar o TCC. E um dos maiores problemas não é nem terminar o TCC, mas sim começar. E qual é o primeiro passo para começar o TCC? Escolher o tema? Não. Pois não adianta nada você decidir o seu tema sozinho, porque na hora que você apresentá-lo para o orientador, corre o risco dele sugerir outro tema. Então comecemos pelo orientador, que é igual colesterol. Tem do bom e tem do ruim. E nós aqui vamos falar do ruim, porque o canal se chama Universidade Capenga. Se eu fosse falar do bom, o canal ia chamar Universidade Legal, que ia ser um saco. Além de ser mentira, né? É quando você encontra um orientador para desorientar o seu trabalho que a coisa começa a ficar legal. Então agora que a gente vai trabalhar junto e eu vou te orientar, eu queria conversar com você um pouco da nossa comunicação, como isso vai dar. Bom, vai ser bem tranquilo para nós, vai funcionar assim, você pode me mandar e-mail quando você quiser, eu só não vou te responder, tá joia? E quando você precisar, você pode passar na minha sala também, fica à vontade, ela só vai estar fechada sempre. Chega a hora de escolher o tema e nessa hora você se sente uma mistura de Einstein com Madre Teresa de Calcutá e tenta resolver todos os problemas da humanidade. Mas... olha, muito legal a proposta do seu tema, bem interessante, mas a gente vai ter que fazer algumas reduções, então eu quero cortar isso também, tira isso, fora, reduz. E vamos falar só dessa parte específica, mínima e significante, porém extremamente trabalhosa e chata do tema que você me propôs. Tudo bem? E aí começa a parte de pesquisa e estudo sobre o assunto, ou coisa complicada. Porque antes você estava acostumado a fazer trabalho com as coisas que você encontrava ali nas primeiras páginas do Google. Mas na hora do TCC não há santo Google que te salve e dá-lhe buscar artigos, revistas, periódicos e livros sobre o seu tema, além daquelas coisinhas que o professor te pede. Então, professor, finalmente eu terminei de ler aqueles 30 artigos que você me passou e também aqueles 3 livros em inglês e os 2 em latim, tá? Ah, que bom, mas depois eu lembrei, eu tinha um artigo que resumia exatamente tudo isso que eu pedi pra você ler. Acredita que eu tinha isso já tudo preparado? Mas inclusive é de uma universidade americana e o pessoal fez uma pesquisa muito boa já nesse tema. E já que eles fizeram, eu acho que a gente vai ter que mudar o seu tema.
Agora, eu não vou nem gastar tempo do meu vídeo pra falar das coisas que acontecem caso você for fazer uma pesquisa experimental ou de campo, porque aí, sério, dá tudo errado. Se você faz uma pesquisa, as pessoas não respondem. E se respondem, você perde a resposta. Se você faz uma experiência de laboratório, não dá certo. Aí você faz de novo e não dá certo. Aí você faz de novo e explode. E quando dá certo... Ah, que bom que deu certo, mas eu acho que a gente pode melhorar, você não acha não? Faz de novo. Chega a hora de escrever. Você escreveu a vida inteira, você escreveu durante a faculdade toda, mas na hora do TCC... Vai lá, a gente consegue. Eu vou escrever. Vai, sai. O que eu escrevo? Ai, eu não sei mais escrever! Às vezes dá vontade de escrever assim: olha, eu concordo exatamente com aquele autor. Olha como que aquele autor escreveu bonitinho. E olha esse aqui, escreveu exatamente o que eu queria escrever. E quando finalmente você consegue escrever alguma coisa que sai de verdade da sua cabeça... Hã? 2 frases? E quando você consegue escrever um pouco mais, é hora de levar para o seu orientador. Aí é tenso, velho. Olha, então eu acho que ficou uma bosta. Faz tudo de novo, do início. Se não bastasse você ter que escrever no nível hard, você tem que formatar no nível hard. É aí que o filho chora e a mãe não vê. 4 letrinhas que acabam com a paciência de qualquer pessoa que está fazendo o TCC. ABNT. E para você conseguir colocar o seu trabalho de acordo com todas essas normas, só você abandonando outras 4 letras. SONO, sono. E abusando também de outras 4 letras. KF é... Como é que se escreve café mesmo? São tantas regras, tantas normas que você começa a ficar perdido, louco, procurando onde será que tá errado, onde será que você ainda pode mudar. Mas não se preocupe, se você não encontrar os erros, eu conheço alguém que com certeza vai encontrar, mesmo que não tiver. Olha, parabéns, eu vi que você terminou seu trabalho, se dedicou bastante. Eu só li aqui e fiz algumas correções e anotei aqui, mas resumindo, refaça. Tudo. Eu não vou aceitar colocar o meu nome num trabalho desse. E ainda tem a finalização, banca, apresentação, essas coisas. Mas eu não vou falar disso agora, deixa isso para outro vídeo, porque eu não quero desanimar mais ainda aquelas pessoas que estão fazendo o TCC agora ou aquelas que ainda vão fazer. Mas agora falando sério, de verdade, o Sérgio aqui, estudante, eu já fiz um TCC e eu gostei muito do meu tema e meu orientador me ajudou bastante, mas teve uma pessoa que ajudou ainda mais. Foi a minha amiga Mariana Guerin. E ela me ajudou não só com dicas, mas também com muito incentivo. Isso porque a Mari já tinha feito o TCC dela e ela passou por essas coisas que a gente passa mesmo no TCC, mas no final ela mandou muito bem. Foi aí que eu incentivei ela a criar um projeto que pudesse ajudar mais gente na hora de fazer o TCC. E foi assim que surgiu o portal TCCendo, que é um site que, além de lindo, de verdade, o layout é muito bonito, com certeza ele vai salvar muita gente na hora de fazer o TCC. Bom, se liga aí no recadinho que eu pedi pra Mari gravar pra vocês, pra dar um oi, pra vocês conhecerem ela também. Se liga. Oi, gente, eu quero começar dizendo uma coisa. O Sérgio é dramático. Eu sou a Mari, criadora do TCC. O TCC é um portal que vai te ajudar com o teu TCC. Desde a escolha do tema, até a formatação, escrita e a parte mais temida, a apresentação. Acompanhe a gente no portal TCC para ver que TCC não é um monstro. Ele é nosso amigo. A gente se vê lá.